Rádio França Internacional. Muito boa tarde, bem-vindo à segunda parte da nossa emissão desta quinta-feira, hoje dia de reportagem sobre a reconciliação nacional em Angola, com Karina Branco. Reportagem. É uma das páginas mais sombrias da história de Angola independente e só agora se começa a quebrar o silêncio ao mais alto nível do Estado. A repressão que aconteceu a seguir ao 27 de maio de 1977 fez com que dezenas de milhares de pessoas tenham sido presas, torturadas e fuziladas sem julgamento prévio. De acordo com a biografia Agostinho Neto, Uma Vida Sem Tréguas, o número de militantes do MPLA baixou de 100 mil para 32 mil membros naquilo que foi chamado de Movimento de Retificação. O 27 de maio também foi chamado de Purga em Angola, como ilustrado no título do livro de Dalila Cabrita Mateus e Álvaro Mateus, que sublinham que a purga não se ficou pela expulsão de militantes do movimento. Extravasou das suas fileiras para atingir simpatizantes e também amigos e familiares dos purgados. Nessas páginas lê-se que dezenas de milhares de pessoas, homens e mulheres, velhos e novos, até adolescentes, passaram por cadeias e campos de concentração. E muitos milhares foram mortos em aterradores interrogatórios ou em fuzilamentos sumários, sem sequer terem sido julgados e sem saber ainda onde repousam os corpos. Houve quem sobrevivesse, como nem os próprios sabem. Moisés António da Silva Marçal era militar e passou 3 anos no temível campo da Calunda, no Mochico. Ali estavam 5 mil homens, sobreviveram 900. Eu chego no campo da Calunda precisamente no dia 4 de setembro de 1977. E no dia 6 de setembro realiza-se um comício presidido pelo chefe do campo, em que estavam todas as populações dos bairros circunvizinhos, para nos ser apresentado e com a seguinte mensagem: eles vieram aqui para morrer, camarada Agostinho Neto mandou-os aqui, não é para voltarem. Pegaram 3 colegas nossos, 3, cada um é que cavou a sua sepultura. Cada um cavou a sua sepultura. Vai cavando, vai deitando-se na sepultura e lhe perguntam: está a tua medida? Depois disso, o chefe preferiu as palavras de ordem. 30 homens que eram os guardas do campo dividiram-se, 10 por cada indivíduo, para fuzilar. Cada 10 indivíduos apontavam num só. Mesmo assim, como se não bastasse, cada 10 correram até o buraco onde o indivíduo caiu para descarregar todas as munições. E nenhum de nós podia deitar uma lágrima. A partir dali, começou o nosso inferno. Que episódios é que mais o marcaram pessoalmente, fisicamente e psicologicamente? Só de ver tantos colegas a morrerem. Cada um de nós esperava a sua hora. Éramos mais mortos do que vivos. Eu comi camaleão. O camaleão que é altamente venenoso. Eu comi como? Porque nós comíamos de tudo que nos aparecesse, de tudo mesmo. Havia muitas ossadas dispersas. E a nossa vida, nos princípios, era procurar aqueles ossos para tu meteres no fogo de aquecer e tentar mastigá-lo para beber um bocadinho de água. É horrível, é horrível. Mandar reforço, mandar reforço. Hoje, os angolanos ainda não conhecem tudo o que se passou no 27 de maio e nos anos que se seguiram. Uns refugiaram-se no silêncio, outros foram tentando denunciar e outros ainda começam agora a quebrar o tabu. A começar pelo presidente do MPLA e de Angola, João Lourenço, que pediu perdão e desculpas públicas às vítimas em nome do Estado e ordenou a localização e devolução dos restos mortais às famílias. Viemos junto das vítimas dos conflitos e dos angolanos no geral pedir humildemente, em nome do Estado angolano, as nossas desculpas públicas e o perdão pelo grande mal que foram as execuções sumárias naquela altura. Sobreviventes e familiares das vítimas agradecem, mas querem mais. Reclamam a verdade histórica sobre o que se passou no 27 de maio e a seguir.
é que a versão oficial fala neste dia como uma tentativa de golpe de Estado por parte de nitistas, ou seja, elementos ligados ao grupo de Nito Alves. Este influente antigo comandante da primeira região militar durante a Guerra Colonial foi depois ministro da Administração Interna até ser condenado por alegado fracionismo e ver o seu ministério extinto, sendo expulso do MPLA por contestar o rumo que Agostinho Neto estava a dar ao partido e à Angola. A outra versão, contada por sobreviventes e estudada por vários historiadores, fala em insurreição desarmada de massas e manifestações populares de apoio a Nito Alves. De que lado está a verdade? É a pergunta que se faz Cisaínga Raul, que tinha 2 anos quando o pai, o militar Domingos Fernandes de Barros, conhecido por Sabata, desapareceu e a sua mãe foi presa e torturada mais de um mês, logo após o 27 de maio. O que é que esteve na origem deste massacre? Fala-se em um atentado de golpe de Estado. Será que houve essa tentativa? Como? Hoje nós vamos encontrando choques nas informações. As informações que nos eram passadas anteriormente e agora as informações que os próprios sobreviventes também vão passando. Então, de que lado está a verdade? Eu acho que devia-se fazer uma investigação histórica séria, isenta de questões políticas, não é, ou interesses políticos, para que as gerações vindouras saibam de concreto o que é que aconteceu. Eu acredito que para evitarmos situações do género, só sabendo a verdade é que poderemos proteger isso. A questão é que, se calhar, ainda há responsáveis que estão vivos, que estiveram envolvidas de alguma forma na repressão. Se houver esta investigação histórica, se calhar a verdade vem ao de cima. A verdade, ao vir ao de cima, não vai abrir novas feridas e, se calhar, ainda fragilizar mais a sociedade angolana? Bom, eu acredito que não. Eu acho que as pessoas devem estar sempre conscientes dos seus atos. Tem muita gente ainda viva que esteve envolvido diretamente neste processo, sim. Perdoou a quem matou o seu pai? Sim. Apesar de não saber de facto quem o matou, mas onde ele esteja, perdoei. Tal como Cisaínga Raul, Nelson do Nascimento é outro órfão do 27 de maio. Tinha 12 anos e meio quando o pai desapareceu em junho de 1977. Joaquim Maria do Nascimento tinha 31 anos, era militar da DISA, a Direção de Informação e Segurança de Angola, e foi uma das milhares de vítimas do pós-27 de maio. O filho tem hoje 57 anos, passou grande parte da sua vida a tentar perceber o que aconteceu e a exigir a verdade. A informação sobre a verdade histórica do que realmente aconteceu, em que circunstâncias é que foram conduzidas todas aquelas execuções à escala industrial. O que aconteceu foi uma coisa absolutamente dantesca. Não estamos a falar de 500 pessoas, 1000 pessoas, 2000, 5000, não. Estamos a falar de entre 30 a 80 mil. Tendo em conta a gravidade do que aconteceu e a duração das execuções, que aconteceu ao longo de mais ou menos 2 anos, é necessário fazer um trabalho de resgate da verdade histórica sobre o que de facto aconteceu. E não se pode falar em reconciliação sem que a verdade venha ao de cima. Doa quem doer, eu tenho que acrescentar. O que é que espera em termos de justiça? O que se espera é que se faça cumprir a lei, a moral, aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Ou seja, que haja um Tribunal dos Direitos Humanos a julgar essas pessoas como o Nuremberg, por exemplo. Absolutamente. Não se trata de vinganças pessoais, é a tal questão da verdade. Se a verdade vier ao de cima, se as coisas forem ditas, mesmo os algozes são humanos. Eu tenho a certeza que eles têm projetos, planos para os filhos, netos. Então, para que haja uma paz duradoura em Angola, mesmo para lá das nossas vidas, o ideal é que reparemos as coisas e não deixemos problemas dessa gravidade para gerações futuras.
Em vez de uma Comissão da Verdade, Angola optou por criar, em 2019, a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos. A Civicop abrange não apenas os que morreram no âmbito do 27 de maio, mas as vítimas dos conflitos políticos desde a independência, a 11 de novembro de 1975, até ao final da Guerra Civil, a 4 de abril de 2002. O Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, é o coordenador da comissão e explica porque é que se decidiu não levar os responsáveis à justiça. Nós temos uma forma de encarar e resolver os conflitos numa perspectiva de reconciliação e perdão. O que nós queremos não é responsabilizar o A, o B ou o C, mas queremos é virar a página desse momento trágico através da reconciliação e do perdão. Porque se enveredássemos pelo caminho de identificar as pessoas, iríamos, em vez de resolver o problema, iríamos levantar um problema mais difícil de resolver e que não conduziria à reconciliação e ao perdão. Estará Angola preparada para se reconciliar? Os irmãos Gilberto da Silva e Josefa da Silva têm as suas dúvidas. O seu pai, António Galhano da Silva, conhecido por Galhano Quitumba, foi uma das vozes da revolta na Rádio Nacional a 27 de maio e a sua família foi destruída. O meu avô perdeu 4 filhos, no 27 de maio. O meu avô perdeu o meu tio mais velho, Mané da Silva. Quero começar de Malange, que agora é governador de Malange. Perdeu o meu pai, que era o militar. Perdeu o meu tio Luís Quitumba, que era da JMPLA. Perdeu a minha tia Fernanda Quitumba. Ela trabalhava no Kwanza Norte. Mas além disso, ainda esteve preso o meu tio Lolo Quitumba. Esteve preso o marido da minha tia, Antônio Afonso, que era o diretor do gabinete do Nito Alves. Teve preso a minha tia, até a Esperança, sim, que era noiva do irmão do meu pai também, que era militar. Portanto, a minha família foi das famílias que mais sofreram. E mais primos. Eu, em relação à reconciliação, eu tenho cá as minhas dúvidas, porque eu não confio muito no nosso governo. Eu, durante anos, o meu sonho era me vingar da pessoa que bateu o meu pai até ele morrer. Até porque conhece o nome dessa pessoa. Conheço o nome dessa pessoa. Mas à medida que o tempo foi passando, eu perdoei. Eu perdoar, um país só pode ser país se existir justiça. Mas toda a gente que cometeu crime tem que pagar. Eu não vou ser eu a condenar. Até pode não ser a justiça, porque o tempo passou, os crimes prescreveram. Mas a sociedade tem que saber o que é que se passou. Uma sociedade só pode viver bem se expurgar os seus fantasmas. Se nós continuarmos a viver com esses fantasmas, nós não vamos ser uma sociedade justa. Já o presidente da Fundação 27 de Maio, o general Silva Mateus, acredita que é a altura de perdoar porque o governo está a atender a todas as exigências da Fundação. Estamos satisfeitos porque a Comissão está precisamente a tratar aquilo que são os nossos objetivos estatutários. Nossos objetivos temos a abertura dos arquivos da DISA, a localização e enterro das vítimas, a construção do memorial, a emissão de certidões de óbito e o Comba Nacional, que é o término do óbito. Todas essas questões estão a ser resolvidas. Temos noção de quantas vítimas é que são? Porque a Amnistia Internacional na altura falou em 30 mil, mas já se falou também em muito mais. Nós advogamos, segundo pesquisas feitas, em mais de 60 mil. Falamos até 80 mil. A um ano das presidenciais e do 20º aniversário da paz em Angola, que peso é que o tema da reconciliação nacional pode ter nas eleições? Para um investigador da Associação Núcleo dos Amigos da História, Andrade Nzagi, o MPLA pode vir a ganhar algum capital político. Este processo vai ter um certo peso, uma vez que as pessoas que perderam os seus familiares no 27 de maio e a população também que perdeu o seu familiar na Guerra Civil, claro que agora vão encarar o MPLA, particularmente o presidente João Lourenço, como uma pessoa do bem, uma vez que o 27 de maio ocorreu em 1977, entrou o José Eduardo dos Santos, nunca tocou nessa questão de fornecer os boletins de óbito e chega o João Lourenço, consegue fazer isto. Então é um certo peso político para um lado da
população. Ou seja, pode haver alguma vantagem em termos políticos com este dossiê? Pode haver, certo, pode haver sim uma vantagem, mas não digo uma vantagem enorme. Se a reconciliação nacional pode ter peso nas próximas eleições gerais, qual será o posicionamento de outros partidos que participaram na Guerra Civil de Angola? O general Paulo Lucamba Gato, que foi secretário-geral da UNITA após a morte do fundador Jonas Savimbi, argumenta que o primeiro líder do partido já tinha reconhecido o passivo da UNITA e que ele próprio pediu desculpas pelos horrores da guerra. O presidente fundador, o Velho Jonas, na 16ª conferência do partido em abril de 2001, ele próprio já levantou de uma maneira clara, objetiva e bastante corajosa os problemas que ele considerou de o passivo da UNITA. No passivo da UNITA cabem todos esses casos que ou foram mal julgados ou foram mal executados, mas que foram assumidos pelo próprio presidente fundador. Eu assumi a direção do partido logo a seguir à morte do presidente e do vice-presidente em abril de 2002. Uma das primeiras medidas que eu tomei aqui foi, em nome da UNITA, pedir desculpas públicas pelos horrores da guerra, mas que a guerra não é senão uma manifestação da própria história, né? A história é feita de guerras e é parte da nossa história, temos que assumir com coragem e com responsabilidade e humildade. Por sua vez, o presidente da FNLA, Lucas Ngonda, lamenta que o processo de reconciliação nacional deixe de lado a guerra colonial em Angola. Bom, eu penso que o processo de reconciliação nacional é mesmo um processo que não termina numa data precisa, porque abriram-se muitas fraturas desde 1961. Muitas pessoas desapareceram, muitas famílias de um lado e outro dos que lutavam desapareceram, cujos corpos até hoje não se sabe. Os familiares sobreviventes certamente que querem saber onde foram os corpos ou os destinos dos seus familiares. O nosso ponto de vista é que esta reconciliação, já que a iniciativa foi do próprio Presidente da República, devia ser mais abrangente, para que pudéssemos enterrar o processo de uma vez por todas. É mais uma reconciliação interna entre o MPLA consigo próprio, com os seus militantes e algumas pessoas da UNITA. O presidente João Lourenço assumiu, portanto, as culpas do Estado, pediu perdão e convidou os outros atores e participantes dos conflitos políticos a fazerem igual. A FNLA vai fazê-lo? Nós podemos fazê-lo, por que não? As armas estão caladas, mas a paz é frágil. O alerta é dado pelo reverendo Daniel Tony Dzinga, que foi presidente do Comitê Intereclesial para a Paz em Angola de 2000 a 2008. A reconciliação nacional não é apenas fazer um discurso, dizer que a partir de agora estamos bem e tudo, não. É preciso chegar a um certo entendimento comum. Por exemplo, o presidente pediu perdão por aquilo que aconteceu, mas não há explicação por que aconteceu. Essa é a parte que até aqui não foi bem tratado e a qualquer momento que pode, e espero que não voltaremos a ter momentos iguais, porque a qualquer momento que uma frição toma uma forma de violência, alguém pode se lembrar desses momentos. Não sei. Tanto mais que é uma paz frágil a que existe, é isso? Exatamente. A paz continua a ser paz no sentido do calar das armas, mas as armas em Angola não calaram, porque quantas vezes todos os dias estamos a ouvir que bandidos, estamos a chamar eles de bandidos, não sei o quê, mas sabemos que em qualquer situação de guerra há também gente de má vontade que se aproveitam de qualquer mal-estar para poder utilizar armas e outros elementos destrutivos. Por isso, toda a precaução não deve ser minimizada. Das palavras aos atos é o que espera toda uma nação que ainda não curou as feridas das guerras que viveu. Tanto mais que as contas da história do país mostram a paz com um déficit de tempo em relação à guerra. Depois de 27 anos de guerra civil, sem contar com a guerra colonial, Angola vai comemorar no próximo ano 20 anos de paz.
Um aniversário envolto de esperança, mas que não escapa aos alertas que vão surgindo da sociedade civil. Gente buscando em vão uma esperança, um sorriso, uma flor, uma palavra amiga.